Fala galera, fala turma! Neste vídeo vamos resolver questões de provas anteriores, concurso público da Fundação Universidade de Brasília, cobrando conhecimentos sobre o Regimento Geral da UNB e do Estatuto da Universidade de Brasília. Vamos lá? Lembrem-se, questões elaboradas, formuladas pela banca CESP-CEBRASP. Questões de certo ou errado. Primeira questão, aplicada em 18 de dezembro de 2016. E aí, aqui existem os dizeres iniciais que vocês verão na vossa prova. Sim, lá estarão essas palavras, esta redação. Mas as questões estão aqui. Observem, de 2016. Julgue os itens a seguir, tendo como referência as disposições do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade de Brasília, UNB. Você percebe, são assertivas, afirmativas. Aqui no caso, de números 19, 20 e 21. Estava lá na prova. E aí? Você olha a alternativa ou o item 19 e você fala certo ou errado. Lembre-se, se você acertar, você ganha um ponto. Se você erra, você perde um ponto. Você marca certo ou errado. Só que ao acertar, você ganha ponto. Se você errar, você perde ponto. Será que foi claro? Você conhece, né? Vamos lá. O Conselho de Administração é o órgão máximo desta Universidade de Brasília? Aí o item 20 diz, lá na prova, a UNB cabe garantir o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e registrar em seu orçamento recursos para esse fim, para essa finalidade. Isso é certo ou errado? 21. A Universidade de Brasília rege-se pelo seu estatuto e subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares. Você leu o regimento, você leu o estatuto, está estudando para o concurso público da Universidade de Brasília. Claro que estas três primeiras questões de uma prova lá de 2016, turma, você achou fácil ou difícil? O vídeo vai valer a pena, galera. Fique por aí, tá bom? E já deixa um like, um joinha, isso ajuda bastante o canal. Tenho mais vídeos para trazer para vocês. Neste vídeo aqui, acho que estou mostrando quase todas as questões cobradas em provas anteriores deste concurso da FUB-UNB. Galera, turma, fique até o final, porque você verá que com o passar do tempo, a banca CESP-CEBRASP tem dificultado a vida da concurseira e do concurseiro. Isso que você vê em tela é muito básico, simples e com todo respeito para você que está iniciando os estudos, o começo na vida do concurso público, mas tá fácil demais, galera. Você verá. Deixei para o final prova a mais recente, creio eu, e turma, galera, turma. Nível de dificuldade hard. Vamos lá? 19. Você diz que é certo ou errado? O Conselho de Administração é o órgão máximo da UNB? 20. Cabe garantir o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica? Isso é uma incumbência da Universidade de Brasília? Ela deve garantir e deve registrar no orçamento recursos para essa finalidade? E esta Universidade de Brasília, ela se rege pelo estatuto dela e subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares? Fácil ou difícil? Mas a pergunta principal é, certo ou errado? 19, 20, 21. Vamos lá? No Estatuto, na seção 1 dos Conselhos Superiores, artigo 12 do Estatuto da UNB diz: o Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília. E aí diz, e tem por atribuições, entre outras, 2 pontos, e seguem incisos falando das competências deste conselho. E o Regimento Geral também, ele reforça, porque subsidiariamente, um não pode confrontar ou colidir com o outro.
O Estatuto diz e o regimento reforça no artigo 4º, o Conselho Universitário é o órgão máximo. Galera, turma, turma, galera. Então, esta primeira questão aqui da prova, o que você vai marcar lá na sua prova? Pode riscar. Você marca E de errado. E depois vai passar para o gabarito, ok? Por que está errado? Porque não é o Conselho de Administração, é o Conselho Universitário. 20. Lá no Regimento Geral, fala que a universidade cabe assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Fábio, está errado então o que está aqui na questão 20. Não, galera. Simplesmente a banca utilizou sinônimos. Garantir, no regimento, está assegurar. Registrar, no regimento, está consignar. Então, o que está aqui no artigo 128, pode ler. É o que está aqui na questão 20. Apenas com palavras diferentes. Garantir ou assegurar, registrar ou consignar. Por isso que a segunda questão, de número 20, daquela prova de 2016, certo. E o que está na questão 21? Já antecipo. Certo. Espera aí, galera. Turma, Fábio está apanhando. Mas vai valer a pena o vídeo. Certo porque está lá, no Estatuto, artigo 1º, parágrafo único deste artigo 1º do Estatuto. A Universidade de Brasília rege-se pelo presente Estatuto e subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares. O que você vê aqui no parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da Universidade de Brasília é o que está aqui na questão 2, por isso que também certo. Primeira prova, errado, certo, certo. Se você tivesse marcado isso lá na prova de 2016, teria acertado 3 questões da prova e ganharia 3 pontos. Tudo bem? Outra prova. E podem ver, galera, aqui está o gabarito, a prova de 2016. Agora uma prova de 2018. Leonardo foi aprovado em concurso público para cargo técnico-administrativo da FUB, tendo tomado posse e entrado em exercício no ano de 2011. Em 2017, ele foi eleito para representar os servidores técnicos administrativos da Fundação Universidade de Brasília, como membro do Conselho Universitário da Administração Superior da UNB, por ter tido ou obtido excelente resultado no programa de avaliação de desempenho. Leonardo teve seu padrão de vencimento passado para o nível imediatamente subsequente ao nível de quando ele entrou no exercício do cargo. Nessa situação hipotética, uma historinha, uma situação problema, conforme as disposições do Estatuto da UNB e do Regimento Geral desta universidade, e também conforme disposições do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, e seguem as duas questões. Turma, galera, lá em 2018, nesta prova, houve apenas uma questão, que era de número 27, cobrando conhecimentos do Estatuto e ou Regimento Geral da UNB, porque a questão 28 cobra especificamente conhecimentos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Tá no seu edital? Vai cair? Precisa estudar então. O foco neste vídeo é o Estatuto da UNB e o Regimento Geral da UNB. Mas nós daremos a resposta para a questão 28. A 27 diz que Leonardo poderá compor o referido conselho. Qual conselho, galera? Conselho Universitário. Tudo bem? Ele poderá, diz a questão 27, como representante dos servidores técnico-administrativos. Sim, porque ele foi aprovado em concurso público para o cargo técnico-administrativo. Então, ele pode, sim, ser representante dos servidores, por ter sido eleito e atender ao requisito temporal de estar há pelo menos 5 anos exercendo efetivamente seu cargo. Galera, já é um nível médio. Essa questão tá difícil. Ou não? Escreva nos comentários, interaja, comente. Isso ajuda
e me estimula a gravar mais vídeos. Quero gravar mais e mais vídeos com questões inéditas, porque praticamente todas vamos apresentar neste vídeo aqui. Agora, se você acha que é suficiente para seus estudos conhecer as questões das provas anteriores, tudo bem, parabéns, vai lá, arrebente e rumo à aprovação. Esse é o meu desejo. Mas estarei aqui gravando outros vídeos, tá bom? Com novas questões nos moldes do que a banca CESP, Sebrasp cobra em concurso público. Então, a 27 diz que Leonardo poderá compor o referido conselho, que é o Conselho Universitário, sim, porque ele é um servidor técnico-administrativo. Então, ele pode representar os servidores. E por ter sido eleito, opa, que legal, e atender ao requisito temporal de estar há pelo menos 5 anos exercendo efetivamente seu cargo. Isso que é importante, galera. Existe isso no Estatuto e ou no Regimento? Sim. Lá no artigo 13 do Estatuto e ou Regimento, fala que integram o Conselho Universitário os representantes dos servidores técnicos administrativos eleitos por seus pares, ou seja, por outros servidores técnico-administrativos, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho, no caso, o Conselho Universitário. E aí o inciso 12 diz, um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Nada a ver com o vídeo, Fábio. Suprima, retire, vamos retirar. Ok, parágrafo único do artigo 13 diz que os representantes a que se referem os incisos 5, 7, 8, 9 e 11, no caso do servidor técnico administrativo, galera, que inciso é? Inciso 11. Tá aqui, ó. Vou marcar. No inciso 11 do artigo 13, fala dos representantes dos servidores técnico-administrativos. E aqui o parágrafo único do artigo 13 diz, esses representantes, também aqui, ó, do inciso 11, quando docentes ou servidores técnico-administrativos, eles devem ter pelo menos, olha aqui, galera, o que está sendo exigido na questão, pelo menos 5 anos de efetivo exercício na UNB. É o que diz a questão 27, turma. Exatamente. Ele atende ao requisito temporal. Leonardo poderá compor, sim. Foi eleito, é servidor técnico administrativo, eleito por seus pares, vai representar os servidores técnicos administrativos na UNB, ou melhor dizendo, ali no Conselho Universitário. Mesmo porque ele atendeu ao requisito de estar há pelo menos 5 anos. Há quantos anos que ele está na Fundação Universidade de Brasília? Poxa, ele entrou em exercício em 2011. A eleição foi em 2017. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muito mais que 5 anos. Beleza? E aquela outra questão, Fábio, que falava do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos? Rapidamente, não é o foco do vídeo. Artigo 10 deste plano, que é uma lei de número 11.091 de 2005. O desenvolvimento do servidor na carreira vai se dar exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Mudança de nível de capacitação. Progressão por capacitação profissional. Mudança de padrão de vencimento. Progressão por mérito profissional. Porque aqui diz, galera, respectivamente. E o que diz lá na questão? O desenvolvimento de Leonardo na carreira se deu em razão de progressão por capacitação profissional? Foi isso? Ele se capacitou? Não, galera. O padrão de vencimento dele subiu. Tá bom? Porque ele obteve excelente resultado no programa de avaliação de desempenho, teve padrão de vencimento passado para o nível imediatamente subsequente ao nível de quando ele entrou no exercício do cargo. Então, houve mudança do padrão de vencimento. Se houve mudança do padrão de vencimento, olha aqui, galera. Mudança, ok? De padrão de vencimento, mediante progressão por mérito profissional. Se fosse mudança de nível de capacitação, seria mediante progressão por capacitação profissional.
Agora foi mudança de padrão de vencimento. Então, no caso, mediante progressão por mérito profissional. Por isso que a questão 28 estaria errada. 27, certo. Vamos marcar. 27, certo. 28, errado. Mas o 28 aqui, ó, esqueça. Fica como bônus e nem importa aqui para o vídeo, tá bom? Beleza? Olha que feio, Fábio, certo, errado. O importante é você acertar na prova. 2015, galera! Com base na Lei de Licitações e Contratos e no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue os itens que se seguem. É assim que a sua prova é composta, tá bom? Por um enunciado, e a partir do enunciado, ele deixa lá 2, 3, 4, 5 questões. Nesta prova de 2015, com este enunciado falando de lei de licitações e citando o Estatuto e Regimento da UNB, 2 questões, mas vocês rapidamente percebem que nós vamos resolver a questão 26, tá bom? A questão 27 fala de licitação, não é o foco do vídeo, não sei se está no seu edital, você tem que olhar no edital, no conteúdo programático. Tá lá, você precisa estudar. E mesmo porque em 2015 era aquela outra lei de licitações, não é verdade? Que terminava com 666. Eita, vamos lá! E agora é uma nova, a partir de 2022, creio eu. Mas aí você estude se estiver no edital. Beleza? Vamos riscar? Isso não importa. Questão 26, sim. Entre os objetivos da UNB, o ensino e a pesquisa são as finalidades essenciais, ao passo que a extensão constitui finalidade secundária. Meu Deus. Galera, mesmo que você não estudou o regimento, não estudou o estatuto, foi lá, você não, outra pessoa, foi lá, pagou a inscrição, ela vê esta questão 26 na prova. Mas, galera, todo mundo acertaria. Olha essa conjunção concessiva aqui, ó. Ao passo que, embora, contanto. Meu Deus! Quer dizer que o ensino e a pesquisa são finalidades essenciais. É isso? E a extensão não. É secundária? Jesus amado! Aí não dá, né, galera? Não é verdade? Esta questão de 2015 foi só uma questão de regimento e ou estatuto da UNB. Não dava para perder esta questão, galera. Você lá na prova precisava marcar errado. Você marcava errado e ganhava um ponto, galera. Quem marcou, olha, quem marcou certo na questão 26 daquela prova de 2015, além de não ganhar ponto, perdeu um ponto. Rapaz, galera, rapaz, diria o Xaropinho lá do programa do Ratinho, né? Mas, olha, toda a prova que eu trouxe, pode ver, de 2015, eu trouxe o gabarito, mas não é importante ficar olhando, certo, errado, errado, certo, certo. Não, estamos estudando as questões. E no Estatuto, no artigo 3º, diz, são finalidades essenciais da UNB. O ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Por isso que a questão 26 está errada. Não tem nada disso de a extensão ter uma finalidade secundária. O que é isso? É uma finalidade essencial, fundamental. Ela é primária, primordial, ok? Agora uma questão cobrada em 2014, no que se refere ao disposto no regimento da UNB. Julgue o item abaixo. Também nesta prova, apenas uma questão. Fábio, não vou estudar o regimento da UNB, porque inclusive nessa prova de 2014 nem cobrou o estatuto, então não vou estudar nem o estatuto da Universidade de Brasília. Galera, turma, fique até o final que você vai ver a última prova. Meu Deus. Você observa nessa questão 40 da prova de 2014 que diz: dos atos de competência privativa do reitor, caberá recurso administrativo somente se eivados os atos de vício de forma. Tá bom? Nesses casos, o recurso deverá ser dirigido ao Conselho Universitário da UNB ou ao Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, conforme a matéria versada. Bem importante dizer que a prova de 2014, o regimento e o estatuto
ambas legislações internas ali da Universidade de Brasília sofreram modificações ao longo do tempo. Lá em 2014, eu não sei de verdade. Talvez o recurso dos atos de reitor poderiam ser dirigidos tanto ao Conselho Universitário quanto ao Conselho Diretor da FUB, a depender da matéria versada. Porém, galera, e aqui no canal, veja nos cards aí, tem o Regimento Geral da UNB. Áudio-leitura, você ouve enquanto faz outras coisas, galera. Você tem afazeres, tarefas, deveres, obrigações. É um corre-corre, vai para lá, vai para cá. Tem que trabalhar, almoçar. Puxa vida, você está tomando banho e está ouvindo o regimento da UNB. Aliás, veja também nos cards. Tem sim o áudio-leitura do Estatuto da Universidade de Brasília. Você também ouve. Por quê? Lá no edital, no conteúdo programático, está o Estatuto da UNB e o Regimento Geral da UNB. Quantas questões serão na prova? 60, 80, 100, 40? Não importa. Se houver uma questão, 2, 4, 5, você vai abrir mão dos pontos. Então você deve estar muito bem em português, em outras matérias que serão cobradas na prova. Galera, concurso CESP, SEBRASP, é dos concursos mais difíceis por causa dessa situação que, se você acerta uma questão, você ganha um ponto. Se você erra uma questão, você perde um ponto. Então é a prova que geralmente as pessoas deixam algumas questões em branco, porque não tem espaço para chute. E só para você saber, eu passei no concurso público do INSS em 2022. E eu estudava para o concurso do INSS, eu trabalhava no IBGE, no Censo 2022, e eu estudava para o concurso da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Passei no INSS, passei na Unesp e trabalhei durante 5 meses no Censo do IBGE. Por que você não pode ser aprovada? Por que você não pode ser aprovado? Agora, voltando à questão 40 desta prova de 2014. Certo ou errado? Olha, como eu falava, ela está errada de acordo com o regimento e o estatuto atualizados. Por quê? Você vê no regimento geral, na seção 2 do recurso, artigo 59 diz: das decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão ou pedido de recurso para o órgão imediatamente superior. O artigo 60 declara: os recursos devem obedecer à seguinte ordem. O parágrafo 4º do artigo 60 diz: não cabe recurso de ato do reitor que lhe seja privativo por força de lei. Fábio, dos atos de competência privativa do reitor, caberá recurso administrativo. Está errado, não caberá recurso. Turminha, observem aqui, ó, exceto por vício de forma. Percebem que na questão fala, somente se eivados de vício de forma, aí sim caberá recurso. Tá bom? Agora, se não houver vício de forma, não cabe recurso daqueles atos de competência privativo do reitor. Você entendeu? Leia o que está na tela agora, questão 40, e leia o que está aqui, ó, no parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 60. Não cabe recurso de ato do reitor quando o ato for privativo por força de lei. Não cabe. Agora, se houver vício de forma, aí cabe recurso. É isso que diz o parágrafo 4º do artigo 60. E no artigo 60, agora no inciso 5 diz: os recursos devem obedecer à seguinte ordem: de decisão de ato do reitor, em conformidade com a matéria versada, ao Conselho Universitário da UNB. Percebem? Regimento atual fala de um ato do reitor, de uma decisão do reitor, de acordo com a matéria versada, cabe recurso ao Conselho Universitário. O que diz a questão? O recurso deverá ser dirigido ao Conselho Universitário? Ok. Ou ao Conselho Diretor da Fundação? Não, galera. Aí não.
pelo menos na versão atual do Regimento Geral da UNB, não fala, a depender da matéria versada, do ato do reitor, de uma decisão do reitor, cabe recurso ao Conselho Diretor da FUB. Não. Está expresso escrito sim no Regimento Geral. Da decisão de ato do reitor, de acordo com matéria versada, cabe recurso ao Conselho Universitário da UNB. Tá bom, então? É o que diz o regimento atual. Valeu? E como eu disse, prova de 2014. Agora de 2022, de acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue os itens a seguir. Galera, aliás, esta questão aqui, ó, de 2014, fácil ou errado? Esta questão aqui, ó, fizemos somente a de número 26, lá de 2015, que a resposta é errada. Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? E essa agora, ó, são duas, essas, 21 e 22. A Prefeitura e a Procuradoria Jurídica da UNB compõem a reitoria da UNB? 22. No âmbito da Administração Superior da Universidade de Brasília, a reitoria é o órgão executivo e o Conselho Comunitário é o órgão deliberativo e normativo? E aí? Certo ou errado? Reflita. 21. Você marca certo ou errado? 22. Certo ou errado? Lembrando que, se você errar a resposta, perdeu um ponto na sua prova. Já adianto. 21. Certo. E 22, Fábio? Primeira coisa que eu quero dizer, a pessoa que lê sem atenção, ela começa a ler no âmbito da administração superior, reitoria, órgão executivo. Conselho comunitário não, é conselho universitário. Por isso que tem erro. A pessoa até acertaria a questão ao marcar errado sem ler corretamente, turma. Mas não é isso que eu estou chamando a atenção. O que eu quero chamar a atenção é que você tem que ler tudo com o devido cuidado. Você lê baixinho, balbucia. No âmbito da administração superior da UNB, a reitoria é o órgão executivo. Opa, tá certo. O conselho comunitário tem. O conselho comunitário é o órgão deliberativo e normativo? Você vai se perguntando, indagando. Mas eu já deixei aqui como errado. Por quê? Não é o conselho comunitário, Fábio? Seria o conselho universitário? Não, o erro não está aí. E você verá. Primeiro que, no artigo 17 do Regimento Geral, diz que compõe a reitoria, gabinete do reitor, decanatos, procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria, assessorias, prefeitura da UNB. Por isso que a questão 21, certo, é a resposta. 22, Fábio, qual o erro? Leia comigo, artigo 11 do Estatuto da UNB. Lá no capítulo 3 da Administração Superior, a Administração Superior da Universidade de Brasília tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. Ok. Como órgão executivo, a reitoria. Já percebeu o erro da questão, galera? Vamos lá de novo. No âmbito da Administração Superior da UNB, a reitoria é órgão executivo? Ok. Perfeito. Certo. Aí você continua lendo a questão. E o Conselho Comunitário é órgão deliberativo e normativo? Não. Não. Conselho Comunitário, vamos colocar aqui noutra cor, roxo. Conselho Comunitário. É órgão deliberativo? É órgão normativo? Não, galera. Conselho Comunitário é apenas órgão consultivo. Consultivo. Quem é deliberativo, normativo e também consultivo? Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Órgão executivo, a reitoria. E apenas órgão consultivo, turma. Conselho Comunitário. Isso que deixou a questão de número 22 errada naquela prova de 2022. Se estivesse escrito aqui, ó, para ficar certo, no âmbito da Administração Superior da Universidade de Brasília, a reitoria é o órgão executivo e o Conselho Comunitário
é o órgão consultivo. Perfeito. Mas não é o que está na questão 22, por isso errado. Esta prova de 2022, duas questões. Uma resposta certa, outra resposta errada. E aí, tá fácil? Tá difícil? Ah, galera! E eu falo para vocês, ó, são provas que encontrei, essa de 2022. E agora eu vou mostrar uma prova para vocês que foi aplicada em 2023, muito embora o edital tenha sido em 2020. Leia comigo. Frida foi aprovada em concurso público para o cargo de técnico administrativo em educação da Universidade de Brasília, cujo requisito é o certificado de conclusão do ensino médio. É o seu caso? Concurso público, cargo técnico administrativo, você tem apenas o nível médio ou também tem o nível superior? Escreva nos comentários, interaja. Aliás, de que cidade você assiste ao meu vídeo aqui no canal? Vamos continuar. Porém, quando tomou posse, Frida já havia obtido diploma de nível superior em administração, compatível com o cargo ocupado. Em exercício do cargo, ela cursou e concluiu com mérito mestrado em área de conhecimento com relação indireta com o ambiente organizacional de sua atuação. Frida é servidora efetiva há menos de 5 anos e sempre obteve nota máxima nas avaliações de desempenho. Até gaguejei, galera. Ela sempre, a Frida, obteve nota máxima nas avaliações de desempenho. Frida não é nome da mãe do Thor? Dos filmes da Marvel, UCM? Olha lá. Então você lê todo um texto, prova de 2023. O que eu falei para vocês no começo do vídeo? A banca CESP, SEBRASP, tem dificultado. Em 2 pontos. Primeiro que houve provas que ela cobrou uma questãozinha só, de regimento ou estatuto. Existiram provas que ela cobrou 2 questões, do regimento e ou do estatuto. Olha, em 2023, turma, a banca cobrou 4 questões sobre regimento geral da UNB, sobre estatuto da UNB e sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Então, para responder às questões 20, 30, 31, 29, Fábio, e 32, você precisava saber do estatuto, do regimento, ambos, da UNB, além desse plano de carreira. E observem as questões, galera. Nós lemos o texto aqui juntos. 29. Por possuir diploma e titulação que excedem a exigência da escolaridade mínima para o ingresso no cargo do qual é titular, Frida faz jus aos percentuais de incentivo à qualificação acumulados sobre o padrão de seu vencimento. Certo ou errado? Fábio, eu acho. Você vai arriscar? 30. Frida possui condições de votar para chefe ou subchefe do departamento onde ela é efetiva, mas se fosse candidata a tais funções, ainda necessitaria de requisitos adicionais para ser votada. Turminha, galera, galera, turminha. Certo ou errado? 31. Frida faz jus à progressão por mérito profissional, por ter atingido o tempo de exercício necessário e bom desempenho em suas avaliações. Porém, para fins de progressão por capacitação profissional, deve ser desconsiderado o mestrado, por ser a área de conhecimento com relação indireta com o ambiente organizacional de sua atuação, sendo válida apenas a diplomação em nível superior em administração. Galera, eu falei que a banca está dificultando. 32. Frida, caso queira e seja eleita por seus pares, poderá integrar o conselho universitário, mas ela não poderá integrar o conselho de ensino, pesquisa e extensão. Percebem, galera? Se você não estuda o estatuto, não estuda o regimento, e neste caso aqui, não estudou o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, qual a chance de você, 4 questões, assinalar certo ou errado e acertar as 4? Pausa dramática sim para a sua reflexão. E neste vídeo, como já está deveras cumprido, não vamos resolver esta prova que foi aplicada aqui em 30 de julho de 2023. Tá bom? E tá aqui o gabarito, ó. Você quer ver? Pause e veja. Será que estão aqui as respostas? Ok?
Mas se você quiser que eu grave um vídeo resolvendo esta prova de 2023, explicando o porquê, por exemplo, de a alternativa 30 estar certa ou errada, e por que seria certo na 32 ou seria errado, tá bom? É isso. Eu acho que o vídeo foi bastante proveitoso. Vocês perceberam que concurso público da Fundação Universidade de Brasília não é brinquedo, não. Como diria aquela personagem Jura, né, Dona Jura, de uma novela, não é brinquedo, precisa estudar. Resolvemos neste vídeo questões de 2016, de 2018, de 2015, de 2014 ou 14, 2022 e deixamos aqui sem resolução. Talvez, se vocês quiserem, gravamos um outro vídeo para resolver estas 4 questões cobradas em 2023. Valeu o vídeo, galera. Já se inscreva no canal para mais vídeos como estes. E vamos lá, rumo à aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.